Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta quinta-feira, dia 28/8, os futuros da soja encerraram o dia em leve alta, com expectativas favoráveis a um bom andamento das negociações China e Estados Unidos, além de um bom volume registrado nas vendas semanais. Lógico, o cenário de vasta oferta continua assim pressionando os preços, evitando maiores ganhos. Outro ponto importante foi a queda do óleo de soja, devido às incertezas quanto à política de biodiesel americano. Por isso, mesmo com bons números de vendas semanais, a soja teve pequenos ganhos. Hoje também, o USDA, em seu informe de vendas líquidas semanais para exportação, registrou 1,37 milhão de toneladas, volume que, além de 20% maior que o registrado na semana anterior, também superou as estimativas do mercado, que projetavam algo entre 400 mil e 1 milhão de toneladas. O fechamento foi praticamente neutro, com 1 cento de alta no novembro, mas o mercado chegou a operar até 8 centos de queda, ou seja, o óleo de soja exerceu sim a sua pressão baixista no mercado. O novembro então fechou a 1.048 e o janeiro a 1.066,75 cents. Já para o milho, os futuros encerraram o dia em alta, consolidando uma recuperação frente às recentes perdas. O USDA, em seu informe de vendas líquidas semanais, registrou 2,1 milhões de toneladas, que apesar de ser 26,7 menor do que o registrado na semana anterior, ele ficou dentro das expectativas que eram de 1 a 2,5 milhões. Mesmo dentro das expectativas, o número acaba ficando muito mais próximo do limite superior. Além disso, a queda do dólar internacional, o que favorece a competitividade do produto americano, também sim é um fator altista. Mas é claro, a boa produção do cereal neste ano continua assim sendo um limitante de alta e um ponto de pressão de baixa. O milho variou entre menos 3 e 5 positivo. O fechamento ficou na casa de mais 4, 1% de alta. O dezembro fechando a 410 e o março a 427,50. Já o milho na B3 apresentou queda de 0,6% no setembro, que já está praticamente vencendo, mais 0,9% no novembro, fechando a 69,25. Isso porque, final de mês, aumenta um pouco a necessidade de caixa, até mesmo para alguns pagamentos de conta, onde o mercado acaba ofertando um pouco mais do produto e exercendo assim um pouco mais de pressão na B3. E os prêmios de soja, que mesmo com baixo volume de venda nos últimos dias, continua se mantendo. Depois de cair da casa dos 185, ele me parece que encontrou um certo equilíbrio, trabalhando entre 140 e 145. Falando de dólar, que no exterior recuou, pressionado por queda após os dados do PIB nos Estados Unidos, que veio acima do esperado, o que não altera as apostas em relação a um corte de juros americanos em setembro. Além disso, o ruído político americano com a tentativa de Trump de demitir a diretora do Banco Central americano, do Fed, Lisa Cook, que elevou a incerteza institucional, pesando assim sobre o dólar global. Já no Brasil, a falta de notícias só favoreceu o movimento do real de seguir as moedas do exterior. O fechamento, então, foi na casa de 5,4048, 0,2% de queda, para uma variação de 5,4048 na mínima, com 5,4318 na máxima. E assim encerramos os destaques desta sessão. Na soja, as boas vendas semanais eram um combustível para a alta do mercado, mas a queda do óleo de soja, motivado pelas incertezas americanas, foram na contramão e limitaram os ganhos. No milho, as vendas semanais também deram sustentação, assim como a queda no dólar internacional, que favorece a competitividade do produto americano. Mas
A oferta global continua, sim, sendo um limitante de maiores altas. E o dólar, aqui no Brasil, acompanhou o movimento internacional, já que aqui a agenda estava vazia de informações. Já lá fora, a divulgação do PIB americano manteve as expectativas de corte de juros em setembro. Outro ponto em análise do dólar foi com relação à demissão da diretora do Banco Central americana, Lisa Cook, o que ajuda em uma instabilidade da moeda americana. Fiquem todos com Deus e nos vemos em nosso próximo vídeo.